Estamos ao vivo. Boa tarde a todas, todas e todes. Uma alegria muito grande estar aqui em mais um encontro do Confrontarte. Esse projeto, para aqueles que nos acompanham já conhecem, para os que estão aqui com a gente hoje, é um projeto feito em parceria com a professora Lilian Bauman, da UFRJ, com a professora Daniele Aires, da UFSC, e comigo, da UFG, do campus de Goiás. Então, é um projeto que tem buscado, a partir de várias categorias das artes, pensar as questões do direito. E hoje a gente tem aqui com a gente o professor Alexandre. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Alexandre. Uma honra enorme estar aqui para a gente conversar um pouco sobre essa perspectiva também do direito achado na rua, que é uma proposta totalmente interdisciplinar, e é o que a gente precisa pensar para a gente entender e buscar algumas outras discussões a partir do direito, principalmente nesse momento político que a gente está vivendo, onde nos deixa muito confuso algumas vezes. Então, Alexandre, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente. Eu vou passar a palavra, então, para a professora Daniele, para ela passar as orientações para nós, e em seguida a professora Lilian ficará com a palavra. Então, boa tarde a todas, a todos e a todes. É um prazer novamente estarmos juntos aqui nessas nossas quarta-feiras que aquecem os nossos corações com Confrontarte, né? Alexandre, muito obrigada pela tua presença aqui, que muito nos honra, né? Como disse a professora Silvana, e tenho certeza que também falará a professora Lilian. Eu só entro aqui agora para fazer as nossas comunicações de praxe, sobre a nossa sessão de perguntas e respostas ao final da fala do Alexandre. Peço que vocês deixem as perguntas aqui no chat do YouTube, que nós passaremos ao professor ao final da sua fala. Peço também que vocês curtam o nosso canal e curtam, marquem o sininho, curtam esse vídeo, porque essa é a maneira que o YouTube entende no seu algoritmo que é importante o tema que nós estamos tratando, e acho que nós tratamos de temas tão essenciais, como disse a professora Silvana, que é importante que ele esteja dentro da nossa linha de procura. A camiseta do professor Alexandre é maravilhosa, acho que é isso que nós temos que cada vez mais compartilhar. Muito obrigado, então, professora Aline, a palavra é sua. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aqui nesse Confrontarte, no dia 1º de dezembro de 2021, e com essa presença maravilhosa aqui do Alexandre Bernardino, da Silvana, da Dani, né, queridas companheiras aqui de trabalho, que dá prazer, né? Esse daqui é daqueles que a gente gosta, pelo menos, de estar fazendo. Eu vou apresentar o professor Alexandre Bernardino, primeiro curricularmente, depois com aquela análise mais do coração, tá bom? Então, o professor Alexandre Bernardino Costa possui graduação em Direito pela Universidade de Brasília, mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi decano de extensão da Universidade de Brasília, atualmente é professor associado da Faculdade de Direito da UNB. Coordenador e professor do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania, CEAM, UNB, membro fundador do Instituto de Pesquisa em Direitos e Movimentos Sociais e editor-chefe da revista Insurgência. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direito constitucional, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino jurídico, direito, Estado democrático de direito, reforma curricular e novos movimentos sociais. Professor do curso de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da UNB, é membro do Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos da Universidade de Brasília, onde ministra aulas das disciplinas de Direito Achado na Rua e Métodos de Técnicas de Pesquisa no mestrado em Direitos Humanos. É coordenador do Grupo de Pesquisa Movimento Direito, integra outros grupos de pesquisa no país e participa ativamente do Movimento Direito Achados na Rua. Bom, eu vou falar aqui agora do Alexandre Bernardino, que a gente conhece lá na Faculdade de Direito da UFRJ, que é um querido que tem sempre estado lá conosco, apoiado, já foi professor visitante lá conosco durante um período, e tem sempre estado conosco. Além disso, participa desse movimento do direito achado na rua, que, assim, para mim, na minha história, marcou, né? Eu entrei bem novinha na Faculdade de Direito, aquele início do curso,
e me deparo com um grupo de estudantes que traz o manual do direito achado na rua e começa a estudar na faculdade. Eu entrei, na época era eu, a professora Sayonara Grillo, a professora Daniele, Gabriel Figueiros, né, em que fazíamos ali um grupinho, junto com outros, que já não me lembro alguns do nome, e estudávamos semanalmente alguma daquelas mensagens do direito achado na rua. Então, aquilo me marcou muito. Então, para mim, é um gosto ver que o movimento que, na época que eu era estudante, ainda perdura, cresceu, ganhou outras funções para além daquela que já tinha, e é algo que é uma referência, né? Marcou tanta pós-graduação no Brasil, tantos estudantes de graduação, enfim, tantos. Então, Alexandre, coloco aí para você o meu coração e meu carinho para você falar hoje aqui conosco. Palavras muito queridas, Lilian, obrigado, né? Lindo esse beijo que você recebeu agora. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de dialogar com vocês, porque assim, vocês estão falando de referências muito importantes para mim, de coração também, além de trabalho, né? Que é a UFSC, né? Que é a Federal de Santa Catarina, que é berço do meu mestrado, da teoria crítica, do convívio com o Vará, do convívio com o Edmunda, aquela história do direito alternativo, né? Leonel, né? Depois a amizade com o Volkmer, tem uma trajetória aí na UFSC, aqui na UFSC, bem relevante para a minha vida pessoal. Né? Goiás, né, Silvana, uma segunda casa que, além da UNB, mais próxima. Né? E a cidade de Goiás, em especial, para mim, né, mora no meu coração, né, tem as turmas especiais da Centrais da Reforma Agrária e Agricultura Familiar lá de Goiás, que eu tive uma participação mais próxima. Né? Teve uma época que eu não ficava um mês sem ir a Goiás e eu adorava. Eu jamais fiquei chateado por ter que ir com o meu próprio carro para Goiás, com a minha própria gasolina, né, que a gente sabe que as universidades federais às vezes têm dificuldade de bancar essas coisas, mas é uma satisfação muito grande porque são amigos muito queridos, amigas muito queridas, são pessoas que trabalham na perspectiva crítica, tal como o processo que ocorreu lá na UFSC, né? E então é muito relevante para mim. E ao mesmo tempo eu me sinto filho e parceiro da UFRJ, né? Minha mãe é professora aposentada, na época podia aposentar, né? Da UNB e da UFRJ. Ela foi professora da Escola Nanere, que fica perto aí da Nacional. Então eu passei minha infância ali circulando por perto da UFRJ e essa relação que eu tenho como carioca, né, com a UFRJ, até porque quando começou o mestrado e o doutorado, eu fui professor colaborador do programa de pós-graduação, né, e desenvolvi amizade muito forte com a Lilian, Juliana, o Ribas, que eu tenho um respeito enorme e é uma referência para nós todos, né? Então, assim, o trabalho que se desenvolve na UFRJ hoje, ele é de ponta, numa pós-graduação que é relativamente nova, e eu fico muito satisfeito de fazer parte disso em alguma medida, né? De poder contribuir com isso e poder dialogar. E o direito achado na rua é minha casa, né? Ensino de graduação, depois eu voltei do mestrado, fiz o concurso para a UNB e acabei fazendo uma parceria com o Zé Geraldo, que já tem mais de 30 anos aí. Né? Tem bem uns 30 anos, tem um pouquinho mais, 31, acho. Então, assim, o Zé me acolheu muito forte logo no começo e me deu as possibilidades de oferecer disciplinas, de fazer parte do grupo. Né? Hoje nós dois somos os líderes do grupo de pesquisa do Direito Achado na Rua na plataforma, né, do CNPq. E a gente tem uma produção, eu vou explicar aqui a produção de Direito Achado na Rua, a gente tem a produção de uma coleção chamada Direito Vivo, que nós somos os dois coordenadores, né, que ora sai uma coletânea minha, ora sai uma coletânea dele, né, a partir dos trabalhos dos estudantes de pós-graduação, sobretudo, e dos nossos professores, que já fazem parte da trajetória do curso. Então, é uma satisfação minha muito grande poder falar do Direito Achado na Rua aqui e poder participar. E a questão de trabalhar direito e arte, né? É uma perspectiva muito importante para quem trabalha com interdisciplinaridade, né? A Silvana colocou aí a questão da interdisciplinaridade. Eu acho que é absolutamente relevante você não ficar circunscrito às áreas científicas, né? A gente viu aqui na pandemia que a gente tem que se libertar e alguns caminhos do processo emancipatório passam, né, por processos criativos que não estão necessariamente só com a ciência, embora a gente tenha tido que brigar muito pela defesa da ciência, porque tem não vou nem qualificar, mas tem as pessoas que trabalham contra a ciência, mas a gente sabe que
sem um processo de criação, um processo de reflexão que se dê para além da ciência, a gente tem dificuldade de atingir determinados públicos, tem dificuldade de atingir determinadas profundidades de reflexão, né, e acaba não trabalhando de forma completa, né? O Vará ensinou isso muito para a gente, né? O Vará aposentou aqui no final pela própria UNB, né? Foi orientador do Zé Geraldo, no doutorado do Zé Geraldo. O Zé já era doutor de fato há muito tempo, mas não tinha concluído a tese, e aí o Vará que acabou orientando, e ele aqui, né, construiu uma trajetória que a gente que chamava dos cabarés na Macunaína, que ele fazia, né, com diálogos, com manifestações artísticas, com leituras, uma coisa muito profunda, né? Então, a partir desse acolhimento que vocês me deram, eu vou começar falando da trajetória, né, básica do que era o contexto de quando surgiu, não o direito a achar na rua, mas a nova escola jurídica brasileira, né, Dani? A nova escola jurídica brasileira, que é o nome que o Roberto Lira Filho, que é o precursor desse movimento todo, e o fundador desse movimento, criou, inclusive fazendo uma homenagem a Nair Bicalho, nossa professora querida e esposa do Zé Geraldo, né? Ele dá o nome de Nair, Nova Escola Jurídica Brasileira, a esse movimento que não tem grandes regras, que não tem grandes formalidades, mas tem como tentativa de reflexão um processo emancipatório a partir do direito, um processo de busca de uma reflexão marxista que seja completamente plural, que seja aberta a diversas possibilidades. O Lira conseguia colocar autores que só depois de muito tempo é que surgiram no cenário nacional e internacional. O Bauman era um cara que ele já citava na época, né? O Habermas, ele tinha, antes de ter escrito Faticidade e Validade, o Lira já tinha colocado o Habermas dentro da discussão que ele fazia a partir da interlocução da teoria crítica, e um hegeliano de muita densidade teórica, né? Ele possibilitava uma reflexão muito grande. E com uma personalidade muito forte, né, muito dinâmica, né, acabou escrevendo muito e pouco. Muito porque ele escreveu de forma diversa, de forma não condensada, sob as formas de títulos, né, e tomos, né, e volumes de livros, né, mas, ao mesmo tempo, pouco porque a gente queria que ele tivesse conseguido fazer seu plano de escrever os volumes todos do esquema C do que é direito, né? O esquema C, que é a concepção dialética do direito, ele tem 9 tópicos, né? E o Lira parece que queria escrever 9 livros sobre cada tópico, né? Pelo menos essa foi a notícia que eu fiquei sabendo. E infelizmente, o falecimento dele não permitiu que ele fizesse isso, né? Mas antes de falar do Lira e do direito a achar na rua, eu queria um pouco contextualizar como é que surgiu e quando surgiu esse movimento, né? A gente tem que lembrar que a gente está vivendo uma ditadura, né? Um processo semelhante ao que está vivendo agora, né? Mas com mais armas e com uma repressão institucionalizada, sem a possibilidade de dialética dentro das instituições. A gente sabe que as instituições não estão funcionando agora, mas elas, na época, elas funcionavam a favor do regime autoritário. É uma outra lógica, né? E a gente tinha as instituições também vinculadas à instituição de ensino, à universidade. A gente teve um processo muito forte de quebra do crescimento da universidade brasileira e do aprofundamento da reflexão crítica que existia na universidade brasileira na década de 60, na década de 50, para um processo que acabou prendendo muitos professores, né? Tinha o nascimento da Universidade de Brasília, que foi abortado, né? O projeto Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira acabou sendo abortado para que fosse colocado um capitão de mar e guerra, que ficou na reitoria durante 20 anos. Eu cheguei a vivenciar esse período como aluno ainda, o término do mandato desse capitão de mar e guerra, que tinha doutorado, né, no MIT, nos Estados Unidos. Aí se dizia físico e teórico, né? A gente sabe que não era bem isso, né? A gente tinha um processo de formação de militares nos Estados Unidos para poder justamente confrontar e colocar essa questão cultural e científica num outro modelo, né? E a gente tinha uma efervescência cultural, a gente está falando aqui de uma relação de direito e arte também, né? Tinha uma efervescência cultural muito grande no período, e um processo, né, com a Tropicália, sempre o Vará chama atenção, né?
para a questão da antropofagia necessária que se colocava à época como possibilidade a construção de uma realidade brasileira que seria diversa, né? E um projeto autoritário que estava se implementando na América Latina e se implementou também nas universidades e também no campo jurídico. A gente nunca pode esquecer disso, né? A gente tem que lembrar que as faculdades de direito elas nasceram para as elites, elas nasceram para um projeto de formação do Estado Nacional que buscava formar os filhos das elites agrárias para que fossem os ocupantes dos cargos de Estado brasileiros, né? Elas só passaram a formar elementos da classe média na era Vargas, quando você tinha também um autoritarismo, mas tinha um crescimento do Estado e a necessidade de outros tipos de quadros, né? Mas um ensino que nunca foi libertário, um ensino que nunca trabalhou pela liberdade e pela justiça propriamente ditos, né? A gente teve momentos específicos nas faculdades, tanto na Nacional, né, quanto em Salvador e quanto na Escola do Recife. A gente tem momentos específicos, mas tem, como regra, uma reprodução de um determinado saber que o Vará vai chamar mais tarde de senso comum teórico dos juristas, né? A gente já tinha, desde aquela época, desde o Império, a gente já tinha esse tipo de reprodução de saber da educação jurídica. Mas, durante a ditadura, por isso que eu quero falar do nascimento do direito achar na rua num determinado contexto, durante a ditadura a gente teve um fortalecimento dessa dinâmica, um fortalecimento, um recrudescimento. Por quê? Porque os focos de possibilidades de reflexão crítica que a gente tinha nas universidades públicas, eles começaram, nesse momento, a serem esvaziados pela prisão de estudantes, prisão também de professores e professoras, pela destruição das entidades sindicais, pelas entidades representativas dos estudantes, inclusive desmobilização completa da UNE, né, com a prisão lá no Congresso de Biúna, né, que tá na nossa história, né? É importante sempre lembrar disso. E essa universidade ela teve que ficar calada, né, com baioneta para poder sobreviver. Dentro dela, a efervescência ainda existia, mas não mais da mesma forma. A gente teve inúmeros professores exilados, a gente teve uma centena de professores demitidos aqui no início da UNB. A gente tem uma história muito trágica nesse processo. Então, o foco de reflexão crítica que a gente tinha, que poderia atingir o direito, né, ele se apagou, digamos assim, ele foi apagado. E, ao mesmo tempo, a gente teve a primeira grande expansão dos cursos jurídicos de escolas privadas. É importante que a gente perceba, né, a educação jurídica é uma preocupação forte no direito achar na rua, tanto eu quanto o Zé Geraldo, quanto as dissertações e teses que refletem sobre formação dos bacharéis, né, e a educação jurídica, elas têm uma tópica, né, importante dentro do direito achar na rua. E essa formação dos bacharéis nesse período, ela se caracteriza por uma formação, novamente com Vará, de um senso comum teórico dos juristas, que leu o Kelsen às avessas. Né? Por que leu o Kelsen às avessas? Porque, na realidade, nunca leram o Kelsen. Leram manuais que disseram que leram o Kelsen. E, segundo eles, o Kelsen dizia que o jurista tinha que ser neutro. Quem leu Kelsen com alguma profundidade, teve diálogos com Vará, que escreveu A Pureza do Poder, que é um livro fantástico sobre Kelsen, né? Quem teve contato com Roberto Aguiar, com Direito, Poder e Opressão, né? Também do Direito Achado na Rua, né? E o próprio Lira sabe que o próprio Kelsen não falava exatamente isso. Embora ele visse o direito na manifestação estatal da onde emanava a norma jurídica e única fonte do direito, ele não dizia que o jurista tinha que ser neutro. Inclusive, ele tinha um outro campo de saber chamado política jurídica, que ele não desenvolveu adequadamente, mas que ele fez estudos. Ele foi precursor do Tribunal Constitucional Alemão, ele foi um cara que escreveu sobre democracia, ele foi um cara que se colocou contra Carl Schmitt nos diálogos e tudo mais. Mas era lido na década de 60 para 70 como se fosse o cara que dizia: olha, vocês têm que ler só a lei e, a partir da memorização dos processos legislativos e da jurisprudência, vocês vão trabalhar o direito. Né? Pelo menos essa foi a formação que eu tive. Eu não sei se vocês tiveram uma formação diferente, mas essa foi a formação que eu tive na década de 80. A gente tem que lembrar sempre que os juristas da década de 80, da década de 60, da década de 70, sobretudo, 70 e 80, são juristas que estão comandando os tribunais, são juristas que estão à frente, né, da operação jurídica hoje em dia. Né? São esses juristas que tiveram essa formação
porque essa formação também foi uma formação reproduzida nas escolas de direito públicas, porque teve espaço num determinado final de ditadura para um processo criativo, né, e um processo de resistência. Mas o processo majoritário, né, era ou de um justnaturalismo muito raso, né, muito tosco, ou de um positivismo mais tosco ainda, onde se lia, né, o Kelsen de uma forma atravessada, sem inclusive a profundidade com o próprio autor. Né? É importante que a gente perceba isso. Né? Teve alguém que fez uma pesquisa, na época se citava muito o Kelsen, mas não se lia o Kelsen. É uma coisa muito curiosa. Pouquíssimos textos do Kelsen eram trazidos para a sala de aula, né? Quando eram trazidos. E aí a gente forma esse senso comum teórico, e no final da ditadura, sobretudo no início da década de 80, final da década de 70, início da década de 80, já no processo de abertura, né, aquela abertura lenta e gradual, a gente tem o surgimento de várias escolas jurídicas críticas no Brasil. Né? A exemplo da École Critique du Droit da França e apresento a exemplo do Critical Legal Studies nos Estados Unidos. Né? Movimentos de direito crítico que buscavam ver aonde tinha o nascimento do direito, movimentos que tinham uma base marxista, movimentos acadêmicos que tinham uma proposta de leitura da sociedade para poder compreender o direito, e não da norma, então do texto normativo para poder explicar o fenômeno jurídico. A leitura da sociedade era fundamental, tanto no Critical Legal Studies quanto na École Critique du Droit, tem esse processo teórico, né? E isso reverbera de alguma maneira no Brasil e se propaga em vários pontos, né? Até inclusive a década de 80. A gente tem vários movimentos, a gente tem um movimento da nova escola jurídica brasileira com o Lira Filho. A gente tem também o surgimento do Roberto Aguiar, com Direito, Poder e Opressão e o que é a Justiça, uma abordagem dialética, em São Paulo, no interior de São Paulo. A gente tem, ao mesmo tempo, o movimento de direito insurgente no Rio de Janeiro, com Miguel Presburger e Baldez, também de uma relevância enorme, a partir de uma visão crítica do direito também, a partir de uma visão marxista do direito. O Marx, inclusive, muito atualizado, tanto no Rio quanto em Brasília, com o Lira, um Marx que não estava vendo o direito dogmaticamente pré-determinado pelas relações de produção, mas um direito com uma relativa autonomia para poder influenciar, inclusive, os rumos da política, para poder se relacionar com a política. Né? A gente tem um movimento lá de Pernambuco, que a gente tem a sociologia jurídica, com Cláudio Souto, Solange Souto, e um movimento de estudantes com Gajope, né, que passa a fazer pesquisa e militância, né, em Recife. A gente tem Zé Eduardo Faria e Celso Campilongo surgindo em São Paulo com uma reflexão mais crítica, não vou dizer marxista, né, mais funcionalista, mas uma reflexão que possibilitava um diálogo mais profundo com a sociedade para falar sobre a criação do direito, né? E, por fim, a gente teve depois, um pouco, um movimento chamado de direito alternativo, né? Esse movimento de direito alternativo, ele teve duas vertentes, basicamente. Uma vertente dentro da magistratura, muito forte no Rio Grande do Sul, né? A gente tem oh, meu Deus, fugiu o nome dele, o Hamilton, né? O Hamilton Bueno de Carvalho, né? Professor do Salo, que é professor da UFRJ, pai do Salo, que é professor da UFRJ, como um dos expoentes, né? O Portanova, e vários juízes que foram autores e porta-vozes desse movimento, que muito se refletia no movimento alternativo da Espanha, de juízes espanhóis que também tentaram julgar de uma forma que fossem mais justos, mais adequados à finalidade do direito. E nesse movimento, eles dialogavam com os autores também. Roberto Aguiar teve inúmeras vezes no Rio Grande do Sul, né? Zé Geraldo. Os diálogos eram muito efervescentes na prática jurídica junto com a teoria. E esse processo se replicou na universidade, na UFSC, né? Com o movimento de direito alternativo, que teve um grande congresso em 91. Eu estava aqui, inclusive, fazendo mestrado no período, presenciei esse congresso. É um negócio muito curioso, que as pessoas acham que organizou-se um congresso enorme. Né? A história atropelou, porque, na realidade, achava-se que era um congresso para 200 pessoas e vieram 2.000. E tornou-se uma coisa enorme e acabou reverberando pelo Brasil inteiro. Esse movimento de direito alternativo ele foi reproduzido em Franca, na Unesp de Franca,
pelo Machado, né? E esse movimento ele se descolou da sua origem. Na sua origem, lá em Santa Catarina, ele esmoreceu, ele deixou de ter a força que já teve, né? No movimento do Rio, suas lideranças acabaram por falecer. Baldez faleceu faz pouco tempo, né? Eu tive o prazer de, quando estava no Rio, né, de conviver um pouquinho com Baldez, né? Quando o Ribas, que estava fazendo doutorado, né, não o Zé Ribas Vieira, o outro Ribas, né, o Luiz Otávio Ribas, estava fazendo doutorado, ele entrevistou o Baldez e me levou junto, né? Eu tive a honra de ter um diálogo longo com o Baldez, de um carinho, de uma afetividade enorme, e falando de arte, um pandeirista de primeira linha, né? Um cara que tocava pandeiro, respeitado pelos grandes do pandeiro. Eu não sabia, né? Eu descobri lá no dia. E é um negócio que chama muita atenção. A gente tem que ter em mente que, nesse momento, estava uma efervescência, numa resistência de combate à ditadura e numa superação em prol da democracia. Movimento pelas diretas já, movimento pela anistia anterior, né? Um movimento por eleições, e que nessa efervescência também tinha reverberação na academia. Na academia de direito, o que a gente tinha era um movimento contrário a um senso comum teórico extremamente positivista, mas não dava nem para dizer que era positivista no seu sentido mais científico da coisa, mas sim um legalismo, sim um normativismo, né, que você tirava, inclusive, de alguns autores que se diziam mais sociólogos, mas buscavam uma sociologia normativista, né, que o Lira combate bem, né, nos seus textos, né, o positivismo nas suas várias formas: positivismo filosófico, positivismo sociológico e o positivismo, né, normativista propriamente dito. E é importante que a gente perceba essas coisas para a gente poder falar do direito a achar na rua, né? Porque o Lira, como precursor, ele escreveu alguns textos que são base até hoje para as nossas reflexões, né? Eu nunca me canso, por exemplo, de ler O que é Direito, né? É um livrinho pequeno, né, mas que tem uma significação tão grande, e a gente acaba ressignificando toda vez. No meio da pandemia, né, eu dando aula no primeiro semestre, eu tive que de alguma forma ir a ele novamente, e a gente acaba surgindo com coisas novas, né? O Lira tem textos muito importantes, por exemplo, Cal, Meu Amigo, né, que é um texto importante com o diálogo com o marxismo, no qual ele tem uma leitura de Marx completamente aberta, diferente de boa parte dos leitores da época. É importante que a gente diga isso, né, porque a maior parte dos leitores da época colocavam o direito como um espaço que ia ser mudado só se mudasse a estrutura de produção econômica. Então, você não tinha como campo do direito como um campo passível da luta democrática, da luta pela libertação. E o Lira vai escrever justamente uma obra na qual o centro é a liberdade, né? A ideia de liberdade ela está no humanismo dialético, né, como a construção da própria sociedade e desse ser humano que possibilita, na sua dialética do processo histórico, a construção normativa toda vez que ele se junta para poder formar processos normativos que busquem a emancipação, que busquem a liberdade, né? Por isso que a frase que simplifica e diz um pouquinho qual é o significado da nova escola jurídica o direito é a legítima organização social da liberdade. Na hora que você tem legitimidade para fazer essa união, para fazer essa proposta e constrói esse processo coletivo de libertação, você está construindo o direito, né? É muito curioso que você vai ver que é muito semelhante ao Herrera, né? O Herrera Flores tem uma proposta bastante semelhante de dizer como é que se dá o direito, né? O direito se dá nos processos de luta, nos processos de emancipação também, né? E o Lira já afirmava isso naquela época e vai dizer, olha, compete a nós tentarmos identificar isso, mas não dizer como é que tem que ser, né? Aquilo que o Boaventura hoje fala, que é o intelectual de retaguarda, o Lira, apesar de falar na linguagem da época, falar em vanguarda também, ele, na realidade ele via as coisas um pouco assim, olha, quem vai dizer qual é o processo de construção histórica do direito não é o intelectual, é o próprio movimento social no seu processo de construção e de luta. Nessa afirmação cotidiana e nessa dialética é que se vai dar a construção do direito, que pode vir a ser normatizado ou não, né? Aí vem um pouco do diálogo que a gente vai ter com os nossos opositores, né? Que vão buscar
deslegitimar o processo do direito a estar na rua porque não vira lei, né? Ou porque se torna uma coisa alternativa, né? Não, é o contrário. O direito a estar na rua vai trabalhar a ideia de que a gente só produz direito a partir da produção coletiva. Ela pode reverberar no parlamento ou não. Ela pode reverberar no judiciário, né, para gerar interpretações jurídicas ou não, né? Mas o direito não se modifica, por exemplo, em relação às mulheres, para que aquele dispositivo do Código Penal caísse, que falava sobre mulher honesta, né? Ele caiu em desuso, não foi porque os magistrados disseram ou porque o legislador disse. Foi porque o movimento das mulheres, na luta por direitos, foi afirmando a igualdade no processo histórico, que possibilitou que esse termo mulher honesta não fizesse sentido, né? Se não há homem honesto, né? Se o homem honesto não se coloca a partir da sua conduta sexual, não há por que falar de mulher honesta a partir da sua conduta sexual. Mulher honesta é aquela que paga suas dívidas e, quando não paga, deve, não nega e paga quando puder. Porque também quem é devedor não é necessariamente desonesto, né? Ele pode estar querendo pagar. Então, não é essa a questão, mas a compreensão do processo histórico vai ser justamente nesse sujeito coletivo de direito que vai se formar, que vai se construir nesse processo e vai construir o direito que pode vir a se tornar lei, né? A união homossexual, a união da população LGBTQIA+, em forma de casamento, que foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal num determinado momento, ela não é obra da ideia daqueles senhores, né, sobretudo. Ela é obra de um processo coletivo de luta permanente e de luta constante, num processo dialético de vitórias e derrotas, né? A gente está vivendo, inclusive, um arrefecimento disso, numa violência muito grande por parte de setores da sociedade, inclusive alguns setores do governo, contra os ganhos históricos que já ocorreram, tanto em relação contra as mulheres, quanto em relação à população LGBTQIA+, que a gente tem essa dinâmica da dialética para a construção do direito. Naquele momento, a gente teve o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal. Mas esse reconhecimento só foi possível porque a sociedade se organizou, né? O que Lira vai dizer, né, que a gente vai reproduzir como direito nacional na rua, né, e o Zé Geraldo tem um papel muito importante nisso, porque ele desenvolve um arcabouço teórico sobre o que é esse sujeito coletivo de direito, que se funda nos movimentos sociais, né, e não compete a nós dizermos quem são os movimentos sociais legítimos a priori, né? Esse processo é uma construção social e coletiva que vai possibilitar essa transformação da sociedade e do universo jurídico, de maneira que a gente tenha, na construção de direito, a legitimidade para o povo, né? E o povo, né, aí, utilizando Miller, né, não como retórica, não como um artifício, e sim como legitimidade de construção coletiva dessa mesma sociedade, né? É importante que a gente perceba que esse processo, aí para juntar um pouco com a trajetória do grupo, esse processo de construção ele é absolutamente interdisciplinar. Você tem que ter diversas áreas do conhecimento. O direito não se explica só pelo direito, muito menos pelo normativo. O direito tem que ter sociologia, ciência política, pedagogia e, se possível, arte também, para poder gerar a sua compreensão e a sua atuação, né? Quem já trabalhou com movimentos sociais sabe o poder que tem a expressão artística na hora de realizar uma mobilização ou de realizar uma ação propriamente dita, né? Você tem uma capacidade de reflexão e de união muito maior, né? E a gente tentou trabalhar com isso ao longo da história do direito a estar na rua, né? Seja teoricamente, seja na prática. A gente tem duas ex-alunas nossas que foram mestrando e doutorando respectivamente, né? Uma delas é a Helga, que é professora em Goiás, né? Ela é do campus de Jataí, não, é do campus de... Eu já não sei mais o campus que ela quer, Jataí mesmo, né? E ela foi nossa aluna orientando o Zé Geraldo e trabalhou exatamente a ideia do teatro do oprimido como uma possibilidade, né, de uma correlação com o direito a estar na rua. E a gente tem a Rosa, que foi uma outra professora que fez o mestrado com a gente e trabalhou também, né, o teatro do oprimido. Por que o teatro do oprimido? Porque é o teatro, na sua leitura mais clássica, de mais natural união
com esse processo de reflexão e construção do direito pela própria sociedade. Porque também não adianta colocar uma emancipação, um processo artístico que seja elitista para poder gerar uma compreensão de direito legítimo, né? A gente também tem processos de construção de mercado a partir da arte, a partir do mercado para construir arte, para dizer o que é arte, para dizer o que é bonito, para dizer o que é feio e para impor, né, determinados estilos estéticos e assim por diante. Mas retomando, né, o Lira, por exemplo, o Lira ele tinha um pseudônimo, né, Noel Delamare, no qual ele chegou a escrever poemas e chegou a publicá-los, né, condensadamente, e que ele tinha uma capacidade muito grande, inclusive, de fazer tradução, né, de poemas, né, uma erudição muito grande e uma capacidade de fazer tradução de poemas. E ao longo da trajetória do Direito Achado na Rua, a gente sempre trabalhou com manifestações artísticas, seja nos nossos volumes dos livros, né, todos eles têm uma manifestação artística, seja de fotografia, seja de ilustração mesmo, de gravura, né? No volume dos 30 anos, foi uma ex-integrante, não, uma ex-aluna nossa, que é integrante do Direito Achado na Rua, Judite Carini, que hoje em dia se firmou como artista plástica em Portugal. Muito curioso que ela fez o mestrado com a gente, e ela tem uma relação muito forte com as trabalhadoras domésticas, que foi o seu sujeito objeto de pesquisa, né? A partir do trabalho doméstico, na época que tinha aquele parágrafo único do artigo 7º, ela foi uma das primeiras a dizer que aquilo ali é inconstitucional. E a Judite é autora das gravuras que estão no volume 10 do Direito Achado na Rua, que é o volume que a gente fez por conta dos 30 anos do Direito Achado na Rua, que a gente fez um grande seminário. Pouco antes da pandemia, a gente fez um grande seminário e teve alguns convidados internacionais, vários Parece que o professor Alexandre perdeu um pouco a conexão, mas a gente já tinha acontecido isso antes da gente abrir a sala. Então, vamos aguardar só um pouquinho, que eu acho que logo ele estará com a gente de novo. Aproveito para informá-los que o link da lista de presença e do certificado estão na descrição do vídeo. Então, faça um clique aí na descrição do vídeo que vocês vão ver lá os links para vocês acompanharem essa parte mais burocrática do nosso encontro. Para ver se eu consigo contactar aqui o professor Alexandre. O professor Alexandre deve estar tentando voltar para a sala. Enquanto isso, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para ele, aproveitar esse momento, vamos aproveitar o chat para isso, e assim que ele voltar, ele já poderá responder as questões. Tá ruim a Aproveitar para... conexão? Isso, acho que houve algum problema na conexão do Alexandre, a gente não está tendo... Acho que já tá voltando. Pera aí que ele caiu, daqui a pouco ele volta. Pera só um pouquinho, pessoal. Quero sugerir a vocês a leitura dos livros da UNB, tem vários sobre direito achado na rua,
tem blog do Direito Achado na Rua, tem artigos no Cielo do Direito Achado na Rua, vários documentários, várias materiais gravados, vídeos do Direito Achado na Rua. Então, quem tiver depois curiosidade, quiser aprofundar, quiser conhecer um pouco mais, saber quais são as publicações, conhecer um pouco dessa trajetória tão longa e tão bonita do Direito Achado na Rua, eu sugiro a vocês que façam esse contato, né, com esse material, para que fique registrado aí a importância que esse acervo tem, né, para o direito, para a construção das linhas jurídicas do direito. Então, assim, dentro da UNB você vai achar várias questões sobre a introdução do direito achado na rua, essa coletânea que o próprio Alexandre mencionou aqui, né, com o professor José Geraldo de Souza Júnior, com o Alexandre Bernardino mesmo, e tantos outros que participam desse trabalho. Então, é a visão de um direito como uma expressão de uma legítima organização social da liberdade, né, que é o escopo aí da ideia do direito achado na rua. E é um projeto que tem uma duração muito larga, né, ao longo da história do direito aqui no Brasil, o que prova, né, que essa duração não é só um dado de uma resistência dos seus organizadores, é também um fato de que revela a importância, né, que esse trabalho tem na formação de juristas no Brasil, com uma trajetória, né, de 30 anos, né, aí de conversa, de diálogo, de aprofundamento, de aproximação com movimentos sociais, marcando muitas gerações de juristas com esse olhar crítico do direito, dentro, agora bem sediado dentro da Universidade de Brasília, mas com braços estendidos a muitas instituições no Brasil, né, e com muitos horizontes, né, que precedem o seu trabalho. Então, Alexandre, que bom que você regressou, que agora você fica à vontade para continuar. Ah, é. Essas coisas são muito difíceis, nossa senhora. Ainda bem que a gente já está acostumado, né? Depois de quase 2 anos trabalhando no computador, a gente sabe que as redes oscilam, e aí eu acho que eu parei de falar para o público na hora que eu estava falando sobre Vará e sobre a manifestação artística que tem. E eu ouvi você um pedaço, Lilian, uma das características que marca o direito achado na rua é justamente isso. Ocorreram todos esses movimentos jurídico-políticos naquele período, né, que eu marquei aqui. E o direito achado na rua está firme até hoje, né? Primeiro porque não tem dono, né? Apesar do Zé Geraldo ser a liderança principal, né, eu trabalhar junto com ele, ter um grupo junto conosco, né? A gente tem, na realidade, um trabalho que dá continuidade e as pessoas agregam. E segundo, porque tem um viés ideológico, epistemológico e teórico bastante claro, né? A gente busca construir o direito a partir da sociedade, né, que não é uma retórica, por simplesmente, a gente tenta isso num trabalho diuturno, a gente tem, eu ia passar a falar disso justamente, a gente tem um pé muito forte na extensão universitária, uma possibilidade de construção do direito, seja por causa do diálogo com os movimentos sociais, que são protagonistas nesse processo, seja pelo processo de formação dos bacharéis, né, e 2 idades estudantes de direito, que vão ter um processo de formação mais adequado, digamos assim, se tiverem realizado extensão universitária, né? A extensão universitária, eu falo que é o lugar onde você tem ensino e pesquisa juntos, né? Você tem que pesquisar para poder fazer a extensão, você pesquisa depois que você faz a extensão, no momento posterior, você produz, inclusive, artigos científicos a partir da extensão universitária, e quem vivencia uma reflexão, por exemplo, de estar junto a uma ocupação do MTST, né, na luta por moradia, ou a partir de um despejo, que é uma disputa, inclusive, que hoje está sendo feita, se estende ou não a legislação que possibilitou a suspensão da execução de despejo de famílias, e um despejo coletivo numa ocupação de um prédio que está devendo mais do que ele vale em impostos
e por isso acaba sendo ocupado para moradia legitimamente por pessoas que não conseguem atingir esse processo, que é um direito inscrito na nossa Constituição. Quem participa da assessoria jurídica deste movimento, ou quem simplesmente presencia esse processo e vivencia, jamais vai esquecer os conceitos básicos de posse e propriedade. Não precisa ficar lendo Hierro Savigny a exaustão para poder compreender como é que se dá o processo de luta e o processo de formação e quais os argumentos necessários para poder, inclusive, ser combativo contra a especulação imobiliária, por exemplo, que achaca a população, que coloca cada vez mais para a periferia e para uma periferia cada vez menos assistida, a população trabalhadora das grandes cidades, né? Isso ocorre em todas as cidades, nós estamos aqui falando de 3, 4 cidades diferentes, e todas elas têm o mesmo fenômeno, né? A pauperização, né? Em famílias centradas nas mulheres, sobretudo negras, na maior parte dos casos, né? que acabam sendo vítimas desse processo de precarização e de violência, né? Agora, só estudando isso, a gente consegue compreender direito à cidade, direito de posse, direito de propriedade, né? Direito à igualdade das mulheres, e assim por diante. Tendo a vivência da situação concreta na extensão universitária, os estudantes, as estudantes conseguem ter uma mínima visão do que é essa realidade. A gente tem várias experiências com direito a achar na rua. A gente tem um projeto já antigo que saiu um livrinho. Eu estava fazendo live lá de casa, né? E eu tinha todos os livros na mão, né? Aí eu trazia os livros na hora que eu falava. Mas quem tiver curiosidade, consulta no blogspot do Direito a Achar na Rua, ou Direito a Achar na Rua, blogspot.br, que estão lá todas as obras. E a gente tem uma obra que foi produzida a partir de um trabalho que eu e o Geraldo coordenamos, financiado até pelo Ministério da Justiça à época, que é de uma comunidade do início de Brasília, que ia ser retirada, né, por conta de não servir mais para estar onde estava. Porque ela é anterior à criação do Lago Paranoá, mas ela acabou ficando às margens do lago, ou seja, numa área nobre. Ela era um incômodo dentro do final da Asa Sul, que é uma área de classe média alta em Brasília. E aí acabou tendo sua legitimidade reconhecida no processo no qual o tombamento de Brasília tombou, inclusive, seus processos históricos de algumas comunidades que foram remanescentes desses trabalhadores que construíram Brasília, né? Então, a gente participou desse processo e vários estudantes participaram desse processo, e o aprendizado que a gente tem, né, nessa vivência com a extensão universitária é insubstituível, né? A gente tem as PLPs, as promotores legais populares, que já está em volta de 15 anos, né, que são reproduzidas turmas anuais com a formação de agentes de justiça leigas em questão de gênero. São só mulheres que fazem. Esse curso funciona na Ceilândia, né, numa região administrativa de Brasília que é uma das antigas cidades satélites. Para quem não conhece a Ceilândia, ela fica aproximadamente 40 quilômetros do plano piloto, e ela se chama Ceilândia porque ela pegou o nome de land, né, de terra, lândia, né, de centro de erradicação de invasões. Não? Então, as ocupações que eram feitas pela classe trabalhadora, né, que não tinha acesso à moradia nesse período, né, acabou criando a Ceilândia, e é lá que funciona o nosso grupo de prática jurídica, e lá que tem esse processo, que é tocado por algumas professoras que são nossas integrantes do Direito Achado na Rua, nesse processo de formação. É muito bacana a gente ver e a gente vivenciar. Eu tive a oportunidade de dar aula em algumas versões desses cursos, algumas vezes nesse curso, e o processo é emocionante. A gente vê a recuperação da autoestima por parte dessas pessoas nesse processo de aprendizado mútuo. E as estudantes jamais vão esquecer e largar esse processo de criação comum do direito junto com as moradoras e da periferia que vivenciam essa situação, né? A gente tem outros projetos de extensão. Eu fui tutor do PET, eu fui o primeiro tutor do PET assim que a gente criou o PET, né? E a gente criou o PET, né, para quem não sabe o que é o PET, é Programa de Educação Tutorial, que tem alguns núcleos, né? A gente não sabe se isso vai sobreviver ao longo do tempo, né, pelo andar da carruagem, mas são alguns núcleos de estudantes, são aproximadamente 18 estudantes
que participam do projeto, que tem que fazer ensino, pesquisa e extensão. E o primeiro PET da UNB, o PET da UNB Direito, ele nasceu com a marca do direito a achar na rua. E a gente fez várias coisas interessantes. A gente fez oficinas de direitos humanos numa comunidade chamada Comunidade da Estrutural, que essa comunidade nasceu em torno do lixão do Distrito Federal. O lixão já não existe mais, finalmente virou aterro sanitário, mas essa comunidade existe e é uma comunidade que tem muitas carências, tem muitas questões a serem trabalhadas lá. Mas a gente fez oficinas e o aprendizado das estudantes era um negócio impressionante, porque a gente começou a fazer teatro para nós mesmos, a gente tinha oficina de teatro com um diretor de teatro dentro do grupo, e a gente passou a fazer teatro, eu inclusive, com os estudantes de lá, nas oficinas. E acabaram produzindo uma peça. Esse diretor participava e eles acabaram produzindo uma peça em conjunto com o grupo. Bem na lógica do teatro do oprimido, no qual a peça ela reflete, de alguma maneira, aquela luta por direitos que se realiza naquela comunidade. Né? Nesse momento, a gente tem o ensino, pesquisa e extensão se realizando junto à sociedade. É importante que a gente coloque isso, que não há hierarquia nesse processo. Esse processo é absolutamente horizontal, né? Não tem ninguém que seja mais professor do que as lideranças comunitárias que estão naquele momento, né, trabalhando junto com as estudantes, essa construção, né? E a gente tem o clássico curso de extensão, que são os volumes do direito achado na rua, né? Só vou elencar aqui rapidinho para a gente relembrar, né, que tem o volume 1, que é a introdução crítica ao direito. As pessoas perguntam, mas por que direito achado na rua? O direito achado na rua surge numa frase do Marx, que o Lira Filho repetia, e que o Zé Geraldo pegou, né? Que é: Kant e Fichte buscavam as coisas no mundo da lua. Eu prefiro encontrar e trabalhar as coisas que eu encontro aqui no meio da rua. Aí o Zé Geraldo pegou o direito achado na rua do Lira Filho, né? O Lira Filho usava essa expressão, e fez o primeiro volume. O primeiro volume ele surgiu de uma demanda dos movimentos de advogados populares. Né? A antiga ANAP, a Associação Nacional dos Advogados Populares, que hoje em dia chama-se RENAP, a Rede Nacional de Advogados Populares, fez uma demanda para o Zé Geraldo, e o Zé Geraldo acabou organizando o volume. Alguns dos autores são professores e professoras, e perpassaram esse volume, que passou na mão de muita gente pelo Brasil afora, né, Lilian? A gente sabe que muita gente, inclusive alguns professores, passaram a dar disciplina de introdução ao direito com esse volume sendo uma espécie de contramanual, né, de introdução ao direito. Às vezes as pessoas utilizavam Miguel Reale, lições preliminares e o direito achado na rua para gerar confrontações dos textos e confrontações das compreensões. Né? E esse texto, esse volume, até hoje tem uma demanda muito grande. A gente ainda tem a esperança de conseguir produzir uma caixa com todos os volumes para venda e reprodução na editora da UNB. Esse projeto está em andamento, mas, de qualquer maneira, todos os volumes estão acessíveis a partir do Blogspot. Digitalmente, todos os volumes estão completamente acessíveis. Então, a gente tem esse volume 1, que é uma introdução crítica ao direito. Nele tem um texto do Boaventura, onde ele fala de Passárgada, né? É um momento onde ele faz um resuminho, né, da tese de doutorado dele, que ele só publicou anos atrás. Inclusive, na UFRJ, eu estava junto na UFRJ, ali, né, quando o Boaventura foi aí e fez a publicação da tese em português. E o volume 2 já é sobre direito do trabalho, né? Que naquele tempo tinha, por exemplo, um autor como Tarso Genro, né? Que foi um dos autores que escreveu, era um advogado trabalhista, né? Que escreveu sobre essa introdução crítica ao direito do trabalho. Já num processo que não era de precarização, mas de enfrentamento às conquistas sociais do direito do trabalho. Né? A gente não tinha vivenciado ainda o processo nefasto com o neoliberalismo, né, sucateou os direitos sociais e os direitos trabalhistas, né? O enfrentamento disso se dá com muita perda para os trabalhadores, mas a gente tem esse volume que marcou a história. Ele é organizado também pelo Roberto Aguiar. Foi uma época que o Roberto Aguiar foi para a UNB e ele fez parte integrante do Direito Achado na Rua. Né? Eu entrei na UNB nessa época, a gente fazia reuniões no NEP, né, no Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos, hoje coordenado pela professora Nair Bicalho.
E lá se produziram os volumes, né? É importante explicar para as pessoas, né, que esse espaço na universidade era um espaço alternativo, porque a Faculdade de Direito na época não era um espaço possível de construção disso. A Faculdade de Direito às vezes oscila, né? Às vezes fica extremamente conservadora, às vezes fica menos, né? E a gente tem esse processo ao longo do tempo. Na época, o Zé Geraldo acabou criando esse espaço junto ao Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, que é um centro foi criado na gestão do Cristóvão Buarque, na reitoria da UNB, e depois a gente acabou criando o curso de pós-graduação em Direitos Humanos, a partir do Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos, né? Esse processo histórico, né, ele é feito não por mim, não pelo Zé, mas por inúmeras pessoas que participam, pela Nair, por inúmeros professores da área interdisciplinar que trabalham na construção, né, diuturna disso e do enfrentamento disso, né, porque existe um ataque aos direitos humanos de forma bastante clara, inclusive pelos órgãos que deveriam defendê-los, e a gente tem que lidar com isso, né? O volume 3 ele é sobre direito agrário, introdução crítica ao direito agrário, e ele teve a benesse, eu sempre brinco com os estudantes, as estudantes mais conservadores, né, que se não for para ler os textos com forma mais profunda, pelo menos para olhar as fotos, porque as fotos de Sebastião Salgado doou para o volume, né? Então o volume tem, né, o volume é muito bonito, porque o Sebastião Salgado não só doou, mas ele possibilitou uma coisa absolutamente anormal nas obras dele, que é dar a coloração terra nas fotos, né? Então, o volume 3, que está esgotado em matéria física, mas digitalmente vocês têm acesso, né, completo, tá ali. E tem a participação de juristas, de juízes, né, de promotoras, de defensores, né, na luta pelo direito à terra, e de integrantes do MST, inclusive, né? É importante que a gente traga os movimentos sociais para o processo de construção. A gente tem o volume 4 dessa coleção, que é sobre direito à saúde. Eu sou um dos organizadores desse volume também. Ele foi feito em parceria com a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que a gente tem tanto orgulho, né? A Fundação Oswaldo Cruz tem aquele prédio bonito no Rio de Janeiro, Lilian, mas tem um prédiozinho também bonito, não tão bonito, mas também bonito, dentro da UNB, né? A Fiocruz tem uma parceria com a UNB muito forte, e a gente fez esse volume na época com a Fiocruz e o CPDISA da USP, o Centro de Pesquisa em Direito Sanitário, né, que fica na Faculdade de Saúde Pública da USP. E esse mesmo centro foi o que produziu as pesquisas sobre o ataque do governo contra a favor da crise sanitária, né? A melhor forma de construção é essa. Os ataques do governo a favor da crise sanitária contra a possibilidade de construção de saúde, né, dessa forma. Os pesquisadores que estavam à frente, né, Deise Ventura é uma parceira, né, e o Fernando foram os líderes dessa pesquisa, e é uma pesquisa bastante importante. Nesse volume, a gente tem parceria com essas instituições para construir uma visão um pouco diferente da tradicional de direito à saúde, um direito à saúde que não seja hospitalocêntrico, né, que seja construído a partir da rua, a partir da sociedade, que seja a partir da saúde coletiva, que seja a partir da possibilidade de construção da saúde da família, que na realidade é uma espécie de direito achado na rua na saúde, né? É mais ou menos isso, o diálogo acaba se dando por aí. O volume 5 é produzido a partir do projeto de extensão que eu falei para vocês, que é das mulheres, das promotoras legais populares, né? Ele é uma espécie de manual do curso das promotoras legais populares. A Lívia e a Thalita, né, sempre coordenaram. A Lívia está no Rio de Janeiro hoje, na UFRJ, no centro lá, na URCA, né, no curso de pós-graduação em Direitos Humanos lá. E o volume 6 é o mesmo volume do Direito à Saúde, um pouco modificado com alguns autores de língua hispânica para a América Latina. Porque como foi a Organização Pan-Americana de Saúde que financiou o volume, eles queriam produzir um volume que tivesse penetração na América Latina. Consequentemente, nós traduzimos os artigos que estavam ali em espanhol para o espanhol, e também teve a inclusão de alguns autores e autoras desse volume. O volume 7 ele é ligado à introdução crítica à justiça de transição na América Latina. É uma reflexão também que nos é muito cara no grupo do Direito Achado na Rua, né? A gente tem vários integrantes que foram membros da Comissão de Anistia. Eu mesmo fui um das pessoas que fui membro da Comissão de Anistia e estive no Rio de Janeiro por ocasião de uma pesquisa,
né, sobre memória, verdade e justiça de transição, né, no judiciário, na ideia de justiça, no Rio de Janeiro, né, auxiliando a Comissão da Verdade no Rio de Janeiro. E o volume 7, ele foi associado à Comissão de Anistia, foi construído de forma associada à Comissão de Anistia. Evidentemente, era uma Comissão de Anistia que era uma verdadeira Comissão de Anistia. Hoje em dia, a gente está tendo uma Comissão de Anistia, não sei se vocês têm notícia disso, mas a Comissão de Anistia trata as vítimas da ditadura como se fossem terroristas. Ainda que as pessoas não tivessem participado de movimento nenhum de luta armada, ainda que as pessoas simplesmente tivessem sido vítimas completas, diretas e com violência física e sequelas, ainda assim estão sendo tratadas como se fossem terroristas, né? E com uma violência muito grande, uma violência retórica, verbal, mas que recai sobre a história dessas pessoas de uma forma muito dramática. Eu falo isso porque eu tive contato com algumas pessoas que vivenciaram a negativa da anistia política, mas não só a negativa, uma violência por parte da instituição Comissão de Anistia, né, nesse julgamento. E é importante que a gente volte a trabalhar a memória, a verdade, para que a gente vivencie, inclusive agora, a memória e a verdade sobre esse processo da pandemia, que a gente teve um negacionismo, mas tem um negacionismo, inclusive, do que está ocorrendo historicamente. A gente tem que ter clareza sobre isso. Isso também é construção do direito, isso também se faz coletivamente, isso se faz academicamente, isso se faz interdisciplinarmente, né? Eu acho que isso é muito importante, né? O volume 8 surgiu a partir de uma demanda da própria Faculdade de Comunicação da UNB, como direito à comunicação e à informação. Teve uma parceria com a Faculdade de Comunicação da UNB, né, que tem uma tradição muito grande, muito forte, nesse processo de luta por liberdade e por direito à informação, né? O volume 9 está na nossa tradição de trabalho de extensão, que é sobre direito urbanístico, direito à moradia, está dentro desse direito urbanístico, direito à cidade, né? Eu tenho textos com o Zé Geraldo, inclusive, publicados no Rio de Janeiro, né, na UF, que tem um grupo lá sobre direito à cidade, que a gente tem coletâneas lá, que eu e o Zé participamos. São vários pesquisadores do Brasil inteiro que participaram desse volume, né? E o volume 10, que não está aqui ainda, é o volume dos 30 anos de direito achado na rua, né? Que foi uma grande festa que a gente fez. Por sorte, foi um pouco antes da pandemia, e a gente espera poder fazer de novo essa festa assim que a gente puder se encontrar fisicamente com mais vagar. Na linha, né, que eu falei sobre coletâneas, a gente tem coletâneas que a gente faz com nossos alunos, nossos estudantes, nossas estudantes, e a gente faz também com pesquisadores do grupo, né, de pesquisa. Já não são mais os livros temáticos, mas eles normalmente têm um norte temático, têm um sul temático, melhor dizendo, né? Tem um sul temático, né? E esse primeiro foi um volume que eu organizei, né, que chama Direito Vivo, Leituras sobre Constitucionalismo, Constituição Social e Educação a partir do direito achado na rua, né? Foi muito curioso que esse volume saiu pela editora da NB. Eu concorri a um edital, né? Tive o edital, né, concedido, a possibilidade de fazer o livro, e o Zé Geraldo falou para mim: Alexandre, vamos fazer uma coleção, porque saiu o volume 1 no seu livro. Vamos aproveitar e fazer o volume 2, o volume 3 e assim por diante. E a gente tem uma relação muito boa e muito próspera com a Lumen Juris, como editora, né? E aí o Zé Geraldo fez o volume 2, né, o Direito Achado na Rua, Concepção e Prática. Eu fiz o volume 3, né, Nossa Conquista do Tamanho da Nossa Luta. Eu fiz o volume 4, que é Lendo a Contemporaneidade com Roberto Aguiar. Foi por ocasião do falecimento do professor Roberto Aguiar, logo depois. Roberto Aguiar era um amigo muito dileto, muito querido, além de ser um autor de uma relevância tremenda para a teoria crítica do direito, e uma pessoa de política, de movimentação política muito importante, né? Chegou a ser secretário de Segurança do Rio de Janeiro, no governo da Benedita, foi secretário de Segurança em Brasília, também na época do governo Cristóvão, e o Zé Geraldo produziu também um volume dessa coleção logo em seguida. Nós estamos com 2 ou 3 volumes dessa coleção sendo prontos agora, né? O professor Zé Geraldo está em plena atividade, ele virou um popstar das lives, né? Quem tiver curiosidade, né? O Zé aparece toda hora em live em todo o Brasil e no mundo, né? Porque agora a gente não precisa da presença física, mas a gente tem outros livros e outras coletâneas produzidas pelo Direito Achado na Rua, né? A gente tem como trabalho realizado pelo Direito Achado na Rua, acho que eu estou falando demais, gente, eu já passei do tempo, né? Vocês me controlem, né? Porque professor é uma desgraça. Mas eu vou caminhar para o encerramento
falando de umas experiências, né? Eu já falei do PET, né? Eu ministrei uma disciplina com o PET, que era pesquisa jurídica, uma disciplina da UNB que chama pesquisa jurídica, e ela não é só uma disciplina de metodologia. Ela é menos e mais do que uma disciplina de metodologia, é uma disciplina de entrada na universidade. E eu ministrei essa disciplina junto com o Zé Geraldo, ministrou outra turma, na pandemia, de forma remota. E foi muito legal, porque é um projeto que a gente já faz há muito tempo, que é trabalhar com cinema e direito, né? E eu fazia as aulas assíncronas, né? Que é esse nome também esquisito que a gente aprendeu na pandemia, né? Aulas síncronas e assíncronas, as aulas que não tinham a presença remota dos estudantes, das estudantes na sala, né? Que é o ambiente eletrônico, mas das atividades que tinham que se fazer, né, nesse outro momento. Aí a gente passava filmes que deveriam ser assistidos, né, nesse outro espaço. E a gente discutia os filmes. Toda semana tinha um filme. E teve um resultado excelente. Né? A grau de reflexão que a gente consegue a partir de um filme, sei lá, como O Nome da Rosa, um filme como Bacurau, a gente tem uma capacidade de gerar profundidade de reflexão nesses momentos que é muito grande. A gente tem, ainda como cinema, eu participei de várias edições, né? Nós estamos com essa atividade suspensa, num negócio chamado Cinecal no museu. Né? CAL é a Casa de Cultura da América Latina que a UNB tem, que é um projeto de extensão que tem arte, coisa e tal, e a gente tinha um projeto de passar filmes naquele museu da República, que parece um capacete, que fica na Esplanada dos Ministérios, ali perto da Catedral. Ali tem uma sala de projeções, é um espaço do Museu da República, que chamava-se Cinecal no Museu. E eu era o organizador acadêmico disso. O pessoal da administração da Casa de Cultura da América Latina fazia os contatos, fazia as possibilidades, e a gente fez várias exposições temáticas e com discussões para o público aberto. O mais interessante era isso. Claro que a gente chamava os estudantes, as estudantes da UNB, na época em que eu era tutor do PET, fiz com o PET algumas delas, mas depois fiz algumas já sem ser tutor do PET, e as pessoas viam na programação das atividades culturais de Brasília, e fica perto da rodoviária, e a gente tinha algumas pessoas que surgiam, né, por interesse mesmo, né? E por ser América Latina, alguns temas eram mais próximos da questão da América Latina. A gente fez, inclusive, temático com a Embaixada da Colômbia, né, que a gente queria reeditar, e a gente estava com esse projeto de fazer com embaixadas, e a pandemia suspendeu isso. Tem um último projeto que eu queria comentar, que é muito caro para nós todos, o Direito a Achar na Rua, mas ele é mais amplo até do que o Direito a Achar na Rua, porque foi um projeto que surgiu a partir de uma coordenação de vários professores e professoras da Faculdade de Direito, né? E o Zé Geraldo fazemos parte, que chama Observatório da Justiça Brasileira, não da Justiça Brasileira, da Constituição e da Democracia, perdão. É porque tem no Rio o Observatório da Justiça Brasileira. É o Observatório da Constituição e da Democracia. Esse projeto era um encarte que a gente fazia, escrevendo sobre direito de forma não jurídica, de forma sem juridiquês, para o público leigo, mas com um nível bastante elevado de sofisticação teórica de articulação, mas com linguagem coloquial. E a gente conseguiu produzir mais de 30 desses números, que eram encartados no Jornal Popular aqui de Brasília. A gente está fazendo lives sobre os números, a gente estava programando uma live para essa semana. A gente deve fazer essa live semana que vem, eu divulgo para vocês aqui, né, para que a gente possa partilhar desse momento. E a gente pretende fazer uma edição digital de todos os volumes. O que é impressionante é que, na época, a gente começou a escrever sobre os riscos que a democracia sofria e que a Constituição sofria à época. E a gente, infelizmente, tem todos os textos de forma muito atual e, às vezes, até ingênuos diante do que tem ocorrido e do que está ocorrendo. Nesse mesmo jornal, para terminar, teve um projeto que a gente considera bem relevante também, que foi um projeto que a gente dava aula, né? A gente ministrava aulas coletivamente, eu, o professor Zé Geraldo e o professor Mamed, que foi diretor da faculdade, nós três coordenávamos um projeto que os estudantes de segundo ao terceiro semestre escreviam textos de jornal, numa linguagem mais simples ainda do que desse primeiro caderno,
sobre perguntas que eram enviadas para o jornal por leitores e por criações deles próprios de perguntas que poderiam ser feitas por pessoas aleatórias ou tipo, coisas que eles tinham escutado, e acabou virando um livro esse projeto, né? Ele foi publicado, a gente tem esse livro, eu acho que está acessível no Blogspot, mas é uma coletânea de textos de alunos de graduação que realizavam esses artigos sob a nossa supervisão. E o que é mais interessante é que eles, como eu disse, eles aprendiam, às vezes, categorias jurídicas bastante complexas que iam ser aprofundadas só mais na frente no curso deles, mas eles se interessavam pela temática e tinham que estudar e aprendiam naquele semestre para poder elaborar o texto. E esse texto, por tratar de temas complexos do dia a dia, ele chegou a ser lido na Câmara Distrital, né, que é a Câmara de Vereadores, né, ou aqui é deputado distrital que chama, algumas vezes por conta da temática que tinha como relevante naquele cotidiano das pessoas. Eu acho que eu já falei demais. Eu peço desculpas se eu me excedi e peço desculpas também se eu não toquei em algum tema que tinha a expectativa de ser tocado aqui. E fico à disposição. É um prazer enorme estar com vocês. Alexandre, nós que agradecemos. Muitíssimo obrigada pela sua fala, pela sua partilha. Eu não sei se as minhas colegas querem falar agora. Nós temos perguntas no chat, as pessoas sempre encantadas com a sua fala, com a sua participação, com a sua trajetória. Então, se as minhas colegas permitirem, eu já quero fazer algumas considerações. Primeiro, Alexandre, eu estou encantada com a sua fala. Sabe por quê? Eu fiquei pensando que são décadas de luta, são décadas de trabalho carregado de amor. Esse projeto é um projeto de amor, é um projeto que se não fosse por amor, não sustentaria passar por tantos problemas. Nós sabemos os problemas que temos intra e extra-universidade. E esse projeto ele se manteve e se mantém dentro dessa perspectiva de amor aos movimentos sociais, de amor às mulheres, de amor às pessoas. Então, assim, cara, parabéns, parabéns mesmo, muito obrigada pela sua partilha, sabe? Uma partilha encantadora, onde você coloca essa trajetória que eu a entendo pautada por afeto, e não por isso não seja tão rica, com referenciais teóricos tão incríveis que têm alterado a história do direito brasileiro e a história de pessoas no Brasil. Eu fiquei pensando quantas pessoas tiveram suas vidas alteradas por esse projeto. Quantas mulheres tiveram sua vida alterada pelas promotoras, pelos cursos de promotores legais populares? Quantas pessoas foram tocadas, foram atingidas pelo esse projeto, que eu tenho imensa honra de ter aqui esse volume, o quinto, né, a Introdução Crítica ao Direito das Mulheres, enfim, então, a questão do trabalho, questão da saúde, vocês buscaram contemplar assim, uma gama absurda dos nossos problemas sociais. E questão agrária, enfim, questão dos advogados, advogadas, enfim. Mas aí, Alexandre, eu fiquei pensando, é um projeto criado, e eu acho que é de muita paixão mesmo, numa proposta de desconstrução da ortodoxia proposta na ditadura militar de 64 e as consequências dela. E a gente está hoje com um retorno da ortodoxia. Nós estamos vivendo momentos trágicos da educação. Temos problemas gravíssimos no Ministério da Educação. Enfim, em outros ministérios e na própria estrutura proposta política e economicamente por esse governo. Eu fiquei pensando, o que vocês têm pensado em relação a isso? Quais os rearranjos heterodoxos que o direito achado na rua tem pensado em relação a esse momento? Sabe? Então é isso, Alexandre. Parabéns, cara, mais uma vez. Orgulho demais ter você aqui no Confrontarte, dividindo com a gente uma experiência tão afetuosa, tão rica e tão propositiva.
Viu? Muitíssimo obrigada. Silvana, primeiro que assim, o Vará, quando esteve aqui, né, eu lembro que o Vará falava da pedagogia do amor, né? Algumas pessoas achavam que isso era uma brincadeira, coisa e tal, né? Paulo Freire fala da mesma coisa, né? Pedagogia é do amor, e assim, não é um amor sexualizado, não é um amor platônico, não é, é um amor como concretude de relação social que se dá em relação ao próximo, né? A partir do próximo, em horizontalidade da relação, né? E aí, nisso eu tenho que concordar com você, é um projeto de amor, porque se não fosse esse grupo enorme, porque assim, algumas pessoas são mais conhecidas, mas tem um grupo enorme de estudantes, né, que participa dos projetos de extensão, que constrói as disciplinas, que trabalha com o Zé Geraldo, que trabalha comigo, que trabalha com todo mundo. É um negócio, o congresso que foi enorme, né, foi tocado por todos eles e elas, né, é um negócio que só é possível disso. E em relação ao tempo histórico da trajetória, né, que nasceu na época da ditadura, e a gente está vivenciando um outro tipo de ditadura hoje, né? Eu acredito que isso seja mais importante ainda a permanência de projetos como o Direito à Chave na Rua, né? Como existe na UFRJ Direito e Arte, como existe na UFSC projetos de tentativa de emancipação, né? Onde pluralismo jurídico, um Volkmer, né? São enfrentamentos necessários, porque as instituições jurídicas normalmente elas caminham, né, de mãos dadas, de braços dados com regimes autoritários, né? Quando não, os regimes autoritários viram de ponta cabeça as instituições para poder fazer valer. A gente está vivenciando esta semana a proposta de um ministro terrivelmente evangélico. Assim, eu vi uma foto hoje que me chocou muito, né? E assim, eu fiz o doutorado na UFMG com o Menelik em Direito Constitucional, né? Assim, para um constitucionalista mais típico, que estudou a Constituição, que estuda a Suprema Corte, vê pastores evangélicos, a bancada evangélica de joelhos, rezando pela aprovação do nome de uma indicação para ministro supremo, assim, é a distorção completa de todo o processo de justiça e democracia que a gente pode ter. Assim, inaceitável. Só essa foto, ela já entrega toda a forma espúria que é essa construção, né? Aí as pessoas falam, mas não pode ter? Não, não pode. Dessa maneira, não. Não deveria poder, né? Não deveria poder. Agora, o enfrentamento, Silvana, é fazendo aquilo que a gente faz, não é só do direito a achar na rua, fazendo aquilo que você faz aí, que a Dani faz lá aqui na UFSC, né? que a Lilian constrói com Empoderales, com todos os seminários, com todos os estudantes que ela forma, né? E que eu sei do trabalho em Goiás. Continuidade do enfrentamento e do desvelamento crítico dessa realidade, desses processos de dominação, né? Eu fui para o Rio de Janeiro durante um período fazer o projeto de pesquisa, durante outro período para fazer pós-doutorado com Ribas, né? E eu fiz um pós-doutorado voltado para a análise do neoliberalismo e da austeridade fiscal, né? Eu estou convencido de que se a gente não compreender como é que se dá esse sistema neoliberal, né, a gente não consegue gerar enfrentamento, né? É uma frente, né? A gente tem outras frentes, mas eu acho que a gente tem que continuar estudando, porque a história nos ensina, inclusive, que daqui a pouco os agentes mudam, daqui a pouco as peças mudam de lugar, né? Não necessariamente a gente vai ter uma revolução, mas gostaria que tivesse, né? Até o Piketty teve essa semana falando sobre período pré-Revolução Francesa, porque a gente está em uma desigualdade tão grande quanto o período pré-Revolução Francesa, mas que a gente esteja pronto para os processos de mudança. Eu aprendi muito com algumas pessoas mais velhas do que eu, né? E Roberto Aguiar foi um deles, né? Que me ensinou muito, né? E o Roberto sempre falava, Xana, deixa de ser bundão, vamos lá, cara, vamos estar preparado para o que vem. E ele foi o cara que foi torturado durante a ditadura, né? É um cara que tinha uma relação com a arte muito grande. Ele parou de tocar violino porque foi torturado e o movimento do braço dele foi impedido que ele continuasse a tocar. Ele era filho de musicistas, né? A mãe dele tocava cello, o pai dele era maestro. E e ele falava, não, a gente tem que voltar a enfrentar, né? Teve por ocasião de um seminário em homenagem ao Menelik, eu conversei muito com o Aldo Arantes, né? Aí o Aldo Arantes falando, não, Alexandre, a gente não pode se esmorecer, não, a gente tem que preparar a estratégia, né?
Agora, mais do que essas pessoas que dão exemplo, são as pessoas que estão enfrentando as dificuldades no dia a dia, né? Se a gente não fizer, é, na hora que se vê no outro, na hora que vê o outro, se a gente não fizer isso, eu não sei de que sociedade nós estamos falando de possibilidade de relações sociais, né? Então, eu acho que a gente tem que estar pronto, Silvana, a gente tem que estar pronto. O momento vai surgir, né? A gente vai fazer o momento acontecer, não acontece do nada. A gente vai fazer momentos acontecerem, mas a gente tem que estar pronto. A gente, como setores da universidade, setores que trabalham com direito, a gente tem que estar pronto, a gente tem que continuar trabalhando o tempo todo. Eu acho que isso dá força ao direito de deixar na rua, essa continuidade. O Zé Geraldo tem muito disso, né? Essa continuidade, essa perseverança, né? Que hoje permeia todo o grupo. Por favor, Lívia. Vou aproveitar esse gancho aí dessa sua fala aqui, da convocação, né, do povo para não esmorecer. E, assim, uma das coisas que me chama a atenção no Direito Achado na Rua é que ele sempre fez uma linguagem muito próxima do movimento social, né? Então, os movimentos sociais sempre tiveram abertura, sempre tiveram contato, sempre participaram, sempre instruíram até o material que vai ser produzido e tudo mais. Então, o que você vê hoje em relação a essa questão dos movimentos sociais? A academia se afastou, precisa retomar? Como é que está isso? Qual foi o ganho que o Direito Achado na Rua teve nesse diálogo permanente? Enfim, dá-nos um retorno aí sobre os movimentos sociais e o direito. Eu vou começar pelo fim. O ganho é todo, porque assim, a gente parte de uma concepção, e você partilha disso, eu sei, Lívia, não dá para construir uma explicação do direito do ponto de vista histórico, do ponto de vista dogmático, do ponto de vista jurisprudencial, do ponto de vista teórico, sem que você analise a sociedade e os movimentos sociais organizados que fazem a mudança na sociedade. A gente tem que analisar também os movimentos do antidireito, né? O Lira chamava de antidireito, né? O Lira tinha uma concepção muito boa, que eu gosto muito, que é não reconhecer como direito aquilo que é ilegítimo, né? Isso possibilita que você fale, olha, existem movimentos oligárquicos, movimentos conservadores, movimentos reacionários, né, que também produzem normas jurídicas que se chamam de direito, né? Lira vai chamar isso de antidireito. E a gente tem que estar preparado para enfrentar isso. Agora, quem enfrenta isso no dia a dia, na real, são os movimentos sociais. São os movimentos de mulheres, são os movimentos LGBTQIA+, são os movimentos de periferia, né? São os movimentos culturais na periferia desse país afora, que tem uma produção maravilhosa, incrível, e que são pasteurizados em cima de produções empresariais. A gente tem movimentos sociais enfrentando isso no seu dia a dia todo o tempo, né? Então, assim, a gente só faz aprender com eles, né? Eu já me esqueci da primeira reunião, eu tinha pouco tempo de NB ainda, naquele projeto da Telebrasília, né? Do acampamento da Telebrasília, que virou Vila Telebrasília, na fixação da moradia naquela comunidade que era na beira do lago, que é na beira do lago. A gente começou uma reunião e eu, muito empolgado, cheguei lá e comecei a falar, aí o João, depois se tornou um amigo, né, me interrompeu, que era a liderança do movimento de luta por moradia lá, falou, João, professor, vamos fazer o seguinte, vamos marcar outra reunião. Eu falei, ué, mas não vamos fazer aqui nessa reunião? Não, a gente quer reunir a gente para decidir o que vocês vão fazer com a gente, né? Aí eu engoli, seco, coloquei a viola no saco, né? E voltamos na outra reunião. Tinha afinidade de tudo que eu iria propor para eles, mas tem que ser feito a partir da própria construção dele. E tinha coisas que eu nem imaginava, porque eu não conhecia a realidade direta, né? Então a gente só tem a aprender, Lili, a gente só tem a aprender, né, com os movimentos sociais. Em relação a ensino, eu acredito muito na extensão, porque assim, às vezes uma visita numa comunidade ou um passeio de ônibus na cidade do Rio de Janeiro para ver as desigualdades sociais do Rio de Janeiro, por exemplo, né, pode fazer muito mais efeito que um curso inteiro, né, na cabeça de jovens que ainda estão abertos à possibilidade de construção do conhecimento, né? Então, assim, o diálogo dos movimentos sociais gerou, inclusive, eu sou membro fundador do Instituto de Pesquisa Direitos e Movimentos Sociais e sou editor-chefe da revista Insurgência, né? É uma revista que convido a todos a escreverem nela, que é uma revista que está se qualificando, por causa do sistema CAPES tem que qualificar, né? É importante isso, mas que a gente escreve só sobre temas políticos relevantes da sociedade a partir dos movimentos sociais e numa visão política transformadora,
não existe a possibilidade de entrar um artigo técnico, formal, que seja conservador na revista. Então, assim, mas tem um viés? Tem, todas as revistas têm viés. Então, a nossa tem um muito claro, que é epistemológico, que é científico, que não deixa de ser ciência por causa disso, né, que a gente tem muito claro. Então, Lilian, eu acho que, assim, te respondendo no possível, eu acho que é essa luta que você faz, né, e que a Dani faz lá, e que a Silvana faz em Goiás. Então, assim, é um processo de construção e eu acho importante esses momentos, eu gosto muito desses momentos, porque a gente se reconhece no outro, né? A gente vê que não está sozinho. Opa, tem uma galera lá que está fazendo parecido, tem um negócio semelhante, vamos juntar num determinado momento, né? Eu acho isso muito importante. Ter estado no Rio foi muito bom também nesse sentido. Eu não estou te ouvindo, Dani. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Sim. É, todo mundo aqui, nós temos uma pergunta aqui no chat, e todo mundo falando bem aqui da tua apresentação. Então, eu aprendi muito, como sempre. Eu não sou estrito senso da área do direito, e gosto muito desse debate porque acabo oxigenando os meus conhecimentos, que também versam sobre a área de relações internacionais, que é onde eu ministro aulas, né? Então, a Fernanda Lage Dantas, primeiro ela diz que agradece imenso a nós, eu, Lilian e Silvana, pelo excelente espaço de ensino, Confrontarte. Também agradece muito a você, pela disponibilidade, pela excelente palestra e pergunta. Considerando que as universidades, a UFRJ, a UFSC, né, a UFG e a UNB são polos de ensino de um direito crítico, mais libertário, posso também dizer mais preocupado com as questões sociais? Diante da sua experiência com esse ensino mais oxigenado, quais as sugestões que o professor daria aos professores de introdução ao ensino ao direito para ensinarem de forma mais próxima ao que é o já consolidado direito achado na rua? Bem, primeiro eu não quero ter arrogância, Dani, a partir da pergunta da Fernanda, dizer o que tem que fazer as outras pessoas, né? O que eu posso falar é da minha experiência e da experiência do nosso grupo, né, nesse processo. Estudantes são jovens de qualquer idade, às vezes são jovens mais velhos, né, mas são jovens de qualquer idade, que em sua maioria estão abertos ao aprendizado e ao diálogo, né? Tem um número pequeno sempre numa sala de aula que já está obtuso, já está fechado, né? Esses a gente vai ter muita dificuldade de diálogo, se tiver diálogo, né? E tem um número que já está aberto mais do que a média, já vem junto, facinho, né? Mas são aqueles que não têm conhecimento, que querem conhecer, que querem aprofundar. Eu falo sempre das contradições sociais. Né? No dia em que você for olhar a condição, né, precária de agricultores explorados, né, e ver um acampamento do MST e a organização social desse movimento, né, você aprende no dia seguinte. Não precisa um professor de direito ficar dando palestra. Basta ver. No dia em que você adentrar uma ocupação urbana, sendo que você pode fazer três coisas. Você pode adentrar uma ocupação urbana e que não tem organização social, que as pessoas estão tentando sobreviver, às vezes disputando entre si. E às vezes tem um mercado de drogas, tem uma série de coisas, tem violência policial, tem uma série de coisas, mas você entra num lugar desse. Entra num lugar que esteja fechado, porque os caras conseguiram, às vezes, tapar as janelas e as portas com tijolos, né? É uma forma que eles têm de manter o patrimônio imobilizado ali no centro da cidade. E entre numa comunidade que conseguiu se organizar para ocupar um prédio sob a forma de coletivo e está gerenciando aquele prédio, né? Basta o estudante passar por isso, né? Eu brinco que basta andar de ônibus na cidade, fazer tour. Pegar um ônibus da universidade e faz um tour. Faz um tour em Goiânia, faz um tour em Florianópolis, faz um tour em Brasília, faz um tour no Rio, né?
é impossível não ver as contradições. Mas aí a gente vai e trabalha as contradições. Eu não vou dizer como você deve trabalhar, que autor você deve utilizar. Autores e autoras têm de todo tipo, que desde que trabalhem essas contradições. Aí afloram as necessidades, as urgências e os direitos. Né? Afloram porque os direitos nascem dessa luta, né, pela existência. Os direitos nascem dessa disputa, né, não para ver quem tem mais poder, sim para quem tem a possibilidade de sobreviver dignamente dentro dessa comunidade social. E aí a gente vai aprender direito e fica muito mais fácil de discutir as coisas do que falando em sala de aula. Porque falando em sala de aula, hoje em dia, inclusive, a gente tem aquelas verdades de WhatsApp que são tão difíceis, né? Vem aquelas coisas pré-estabelecidas e vem como se fossem verdades, como se tivessem uma profundidade teórica, empírica, né, muito grande, e não tem nada disso, né, a gente sabe. Então, assim, a realidade acaba se mostrando. Por isso que eu sou muito a favor da extensão universitária associada ao ensino. Isso, isso dá de 10. E o cinema é muito útil com isso. O cinema é muito útil para isso. Porque o cinema revela, né? O cinema também revela, às vezes numa sala escura, revela o mundo que está lá fora, porque o cineasta conseguiu olhar com lente de poesia, lente de crônica, lente de relato, né, aquela realidade. E a gente consegue trabalhar. A gente não tem mais perguntas aqui no chat. Professora Lilian, professora Silvana. Tem só agradecimentos. O professor José Quirino diz que o Alexandre consegue conciliar a profundidade acadêmica com experiência, traz o mundo da teoria para a realidade, que a conversa foi muito boa, tá de parabéns. A Cláudia Pereira também, dizendo que está muito grata por participar do encontro, muito motivada com a concepção e proposta do projeto, várias anotações, agradecendo também. Tá todo mundo feliz. E eu também. Muito obrigada, Alexandre, pelas tuas palavras aqui nessa tarde da gente. Foi maravilhoso. Acho que assim renova para essa juventude que está chegando aí na universidade essa percepção, né, dessa trajetória do direito crítico, de como ele se mostrou presente no direito achado na rua, como ainda tem tanta coisa por aprender nessa área, né, e como o direito tem a ganhar nessa aposta que ele faz, né, numa proposta que inclui movimento social, uma leitura do direito que é menos dogmática do que o tradicional e que busca um horizonte mais largo, né, para a compreensão desse direito e que não deixa de fazer isso dando voz àqueles que precisam ser ouvidos, né? Então, para nós foi de uma riqueza enorme, né, te ouvir e mostrar que isso existe, mostrar que é possível, sim, né, e que há muito o que fazer. Então, para mim, fica aqui a minha gratidão pela sua presença. Vou deixar também agora a Silvana e a Dani a fazer os agradecimentos, e depois você também, para a gente fechar esse encontro dessa tarde. Eu só tenho a agradecer, e hoje é o nosso último encontro de 2021, um ano bastante difícil, um ano onde muitos de nós adoecemos por consequência da pandemia, independente se foi por consequência do Covid. E, então, terminar esse ano é um ganho muito grande. Então, eu fico muito grata, agradeço muitíssimo a presença de todas e todas aqui que acompanharam a gente esse ano. Muitos de vocês estiveram com a gente em praticamente todos os nossos encontros. Então, muitíssimo obrigada. Agradeço a minhas companheiras de amor e de luta, Lilian e Daniele. Muito obrigada, querida Dani. E agradeço muitíssimo, viu, Alexandre, você ter partilhado com a gente nesse nosso último encontro. Eu queria pedir licença para minhas amigas também, para fazer um outro convite. Estamos falando de movimentos sociais, estamos falando de luta, estamos falando de arte, e teremos o Festival Internacional de Cinema Ambiental, o FICA, e nós teremos um filme que nós fizemos, o meu primeiro longa, sobre o movimento de mulheres camponesas. Então, assim, convido a todas, todos e todos para ir lá, ver esse filme, fazer as críticas necessárias, ver as implicações geradas por eles e as questões que podem, dali, a gente pensar este momento do país,
em todos os sentidos. Então, está super convidado, agradeço, meninos, agradeço, Alexandre, e já encerro a minha fala desejando um excelente final de ano e que o ano que vem seja muito melhor para todos nós, né? Para a nossa construção de um governo melhor também, né? Obrigada, gente. Também, então, quero agradecer, antes de passar a palavra final ao Alexandre. Eu acho que esse ano, como a professora Silvana disse também, foi um ano de muito trabalho, de muito aprendizado, de muitas dores, dores que vão além da dor física, dores que nos tocaram a alma, nos tocaram o coração, de uma certa impossibilidade de agir quando queríamos agir e não conseguíamos ter possibilidade. E acho que os nossos encontros aqui nas quartas-feiras nos traziam um pouco de amor, um pouco de renovação da esperança, um pouco de um acreditar que era possível mudar a nossa vida, a vida das pessoas que nós podemos tocar com a nossa existência, de uma forma a construir um mundo melhor, um Brasil melhor, um cidadão com mais direitos, com mais possibilidade de exercer na plenitude a sua cidadania, né? Então, eu espero que as aprendizagens e as dores desse ano, não só de 2021, acho que 2020 também foi tão ruim quanto, né? 2021 só agravou, acho que a situação se construam dentro de nós de alguma forma, como esperança, como força, como resiliência, para que a gente continue resistindo. Eu acho que uma das funções essenciais da universidade é resistir quando tudo parece insuportável, quando tudo parece impossível, né? É tentar trazer um pouco dessa ideia de que nós podemos continuar sendo críticos, podemos continuar analisando a vida, podemos olhar para fora dos nossos muros, trazer, né, como bem disse o Alexandre hoje, da rua toda a nossa inspiração e as demandas e as possibilidades que a sociedade e o mundo nos propõem e que nós temos alguma capacidade de tentar mudar com o nosso trabalho, né? Então, eu desejo a vocês também que nos acompanharam. É tão bom, como a Silvana disse, ver tanta gente que nos acompanharam em todos os encontros, né? A gente às vezes não conseguia estar em todos os encontros porque tinham compromissos acadêmicos de trabalho, mas tive gente que esteve em todos os encontros conosco. Muito obrigada, vocês que fizeram o Confrontarte ir para frente e dizer que é um prazer estar do lado de duas mulheres incríveis de luta que fazem da universidade pública um lugar mais bonito e eu estou muito honrada de dividir esse espaço com elas todas as quartas-feiras, que é a professora Lilian e a professora Silvana, e com todos os nossos palestrantes, em especial hoje ao Alexandre. Muito obrigada a você, a todos e a todas que tiveram com a gente aqui nesse ano. Vida longa ao Confrontarte, que venha 2022, porque a gente vai ter mais luta. A gente vai resistir, 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 resistir. E quando a gente estiver cansado, a gente vai continuar resistindo, porque nós não vamos desistir desse país, nós não vamos desistir de construir um futuro melhor, um lugar mais igualitário, uma sociedade mais justa e um país melhor, não só para nós, mas para todo mundo, né? Então, muito obrigada. Bem, depois dessas palavras todas lindas, né, eu fico até comovido, porque tem um negócio muito bom nesses encontros, né? A gente vê que a gente não está sozinho, né? A gente vê que tem uma galera que está fazendo isso ali, está fazendo lá. Então, eu fico, assim, a gente viveu esse mundo, esse ano muito isolado, né? A primeira vez que eu estou saindo de casa mesmo agora essa viagem que eu fiz agora, vacinado, como eu disse para você. E a gente sofreu muito, né? A gente teve muitas perdas, né? A gente teve perdas em todos os sentidos, né? E é impossível não ter sequelas emocionais e sequelas, cicatrizes diante disso. Mas na hora que a gente se junta, a gente consegue se sentir melhor, consegue perceber que o outro também tem uma visão parecida, né? Que consegue que está imbuído da mesma ideia, para poder enfrentar. Porque tem hora que a gente acha que a gente está sozinho, né? Porque é um massacre tão grande de tanta gente é, é, má e fazendo tanta atrocidade que a gente se assusta, né? Fala, peraí, eu sou um peixe fora d'água? Não. A gente está junto, né? E é muito mais para isso, para que a gente possa se reconhecer, identificar quem é que faz isso e construir o direito e a universidade e as relações sociais a partir disso, né? Eu acho que só isso, não tem grande
grande elucubração teórica, né? A gente tem que estar junto e construir essa possibilidade, né? Se a gente fizer isso, a gente está num bom caminho, né? Se a gente pudesse ir para o FICA para torcer pelo filme, né, Silvana? A gente ia lá já, né? A gente ia lá já, né? Porque Goiás e FICA, então, aí, aí show, né? Mamão com açúcar. Mas, no mais, eu queria agradecer a oportunidade. Eu realmente fico é, é, emocionado de estar participando com vocês, de ver esse projeto bacana de vocês, interdisciplinar, interinstitucional. Não é fácil tocar isso, né? As pessoas não sabem o trabalho que dá, né? E o tanto que nem é tão reconhecido do ponto de vista institucional, né? Mas é reconhecido pelos iguais e pelos parecidos, né? É importante isso e a gente vai avançando para resistir e transformar. A gente vai mudar algumas coisas aí. Ano que vem está chegando. O ciclo de vocês está fechando agora. Eu me sinto muito honrado de ter participado desse último encontro, né? E agradeço imensamente o convite, de coração mesmo, de coração. É isso. Agora a gente volta. Como é que nós estamos na nossa agenda? Ano que vem, né? Talvez fevereiro. Não sabemos o 26 dia de certo janeiro. ainda, mas estaremos de volta. Não, não pense que vão se livrar de nós tão fácil. Gente, obrigado. E eu estou às ordens. Eu sou facinho, facinho. É só chamar. Maravilha, nós também. Então, só para não deixar de seguir o nosso planejamento de sempre, né, Silvana, Lilian? Usem máscara, não aglomerem. É verão, é bom. Se vacinem, se possível, com a terceira dose, quando estiver disponível para vocês. Quem não se vacinou, se vacina com a primeira e com a segunda. Nós estamos quase vencendo esse período mais nefasto da nossa existência aí, mas nós vamos passar por isso, acreditando na ciência e tomando as precauções que estão ao nosso alcance, que são básicas, né? A gente pode ainda continuar se cuidando para um dia poder voltar a uma certa normalidade. E até fevereiro. Fiquem bem, a gente se vê em fevereiro. Tchau, pessoal. Obrigada, fiquem bem. Pronto, aqui já está encerrado. Fechou.